PEC da anistia, que conta com apoio de petistas, bolsonaristas e integrantes de outros partidos, pode salvar a bancada do PL do Ceará. No final de maio, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará condenou por 4 votos a 3 o partido de Jair Bolsonaro por fraude à cota de gênero nas eleições de 2022. Com a decisão, os deputados estaduais Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Doutora Silvana e Marta Gonçalves, eleitos pelo partido para a Assembleia Legislativa do Ceará, tiveram seus diplomas cassados. Os parlamentares recorreram da decisão e, por isso, continuam em seus cargos. Um dos pontos da PEC da anistia prevê o perdão a partidos que não cumpriram a cota mínima de candidatas mulheres nas eleições. O texto deve ser votado nesta terça-feira em comissão especial na Câmara, com possibilidade de ser levado em seguida para o plenário da Casa. O relatório do deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, determina o fim das sanções, multas e suspensões de verbas para partidos que não destinaram valores mínimos dos repasses para negros, o acréscimo proporcional de ao menos 30% para as campanhas de mulheres nas eleições do ano passado também. Além disso, há um trecho da proposta que limita em 10% o bloqueio judicial de valores do fundo partidário das siglas. Quer dizer, houve até aquele bloqueio no caso do próprio PL do Bolsonaro, diante do questionamento das urnas. Alexandre de Moraes deu ali uma multa de 22 milhões de reais, e com essa nova regra, esse tipo de sanção desse nível não poderia ser determinada. Haveria um limite ali muito menor. Quer dizer, os partidos não querem perder grana por causa de irregularidades. E é o bolsopetismo junto, unido. Quer dizer, o PT do Lula e da Gleisi Hoffmann, que estava justamente reclamando da própria da existência da instituição Justiça Eleitoral, porque amolava o PT com essas denúncias de irregularidade, está ajudando aí 4 membros do partido do Bolsonaro a reverter a perda do mandato. Se isso for concluído dessa maneira, e tudo indica que será, Greve. Então, colocaram na PEC, não sei se é exatamente um jabuti, porque jabuti normalmente tem a ver com outro assunto que não aquele sobre a qual a legislação está tratando. Mas colocaram lá uma emenda, um artigo, né, que diz mais ou menos o seguinte: se um partido descumpriu as cotas, mas conseguiu eleger mulheres, certo? E a perda de mandato e a inelegibilidade vai atingir mulheres ou outros políticos que tenham sido eleitos naquela chapa, então você suspende. Quer dizer, parece que é uma medida para evitar que uma mulher que foi eleita por méritos próprios, porque é conhecida, whatever, acabe perdendo o mandato por uma ilegalidade do partido. Parece que é isso. Só que a medida atinge os homens também, que concorrerão pela chapa. Ou seja, ela protege todo mundo. Não é uma medida para defender as mulheres, é uma medida para defender todo mundo e o partido também, que não perderia os seus eleitos, né? Então é malandro o artigo, além do mais. É um artigo malandro incluído numa legislação imoral, né? Absolutamente maluca, por tudo que a gente já comentou aqui. Uma legislação que promove uma auto-anistia, né? Sendo que nenhum outro brasileiro é capaz de criar regras Exato. Né, e se perdoar por não ter cumprido aquelas regras. Só os parlamentares podem fazer isso. Legislando em causa própria. Legislar em causa própria. Ninguém mais pode legislar em causa própria no Brasil. Que não deveria ser permitido. Aliás, a gente tem um acréscimo aqui, que em seu novo parecer publicado agora há pouco pelo antagonista, o relator da PEC da anistia, Antônio Carlos Rodrigues, que é do PL de São Paulo, fez novos acenos à esquerda. E agora o texto abre margem para que os partidos aumentem o valor destinado às candidaturas de pessoas negras ou pardas. Pelo texto original, os partidos deveriam passar exatos 20% para as candidaturas negras e pardas. No novo substitutivo, o relator incluiu o termo no mínimo 20%, dando a entender que pelo menos 1/5 do fundo eleitoral será destinado a essas candidaturas. Um outro aceno às candidaturas femininas, de acordo com o novo texto, diz respeito à não exigência de votação mínima de 10% do quociente eleitoral para as candidatas mulheres substitutas.
Vou repetir, diz respeito à não exigência de votação mínima de 10% do quociente eleitoral para as candidatas mulheres substitutas. Esse trecho também havia sido questionado pela bancada feminina na reunião da semana passada. Eu acho curioso, Greg, porque eles não conseguem cumprir. E aí ficam se anistiando, mas querendo que haja mais dinheiro para as candidaturas das chamadas minorias. Quer dizer, eles estão se anistiando por não cumprir a regra toda, mas ainda estão... Pela segunda vez seguida, né? Mas ainda estão posando de defensores dessas minorias, dizendo, não, peraí, está diminuindo muito, vamos aumentar um pouco, tá, etc. Quer dizer, eles representam pessimamente as mulheres e os pretos, né? E depois ainda ficam posando de que realmente tem uma grande preocupação com os brasileiros dessas categorias. Como é que é o ditado, né? A hipocrisia é o cumprimento que o vício presta à virtude. Ou seja, mais uma vez eles estão se impondo uma regra, não sei se vão conseguir cumprir de novo, provavelmente vão querer se anistiar de novo daqui a 4 anos, alguma coisa assim. Vão afetar a preocupação, se não conseguir cumprir qualquer coisa, legisla em causa própria. Exato. O fato é que não passaria, daí seria excessivo se eles simplesmente decidirem dizer não precisa mais ter cota. Seria um retrocesso, assim, absolutamente escabroso, que ia despertar ainda mais revolta, ainda mais resistência do que está acontecendo agora. Então, eles precisam manter a ideia das cotas na legislação. E estão tentando ali, estão medindo, né, o nível de disfarçatez que é aceitável para a população ou para os políticos que estão dentro lá do parlamento mesmo. Estão tentando acertar qual é o grau de hipocrisia mesmo que pode... que precisa, que essa legislação nova precisa conter, né? É isso. Não, mas não me espantará nada se daqui a alguns anos houver uma outra anistia.